Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Vietnã e Coreia do Sul ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos, das batalhas de independência da Coreia, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, hoje vamos falar sobre o incidente de Hunchun, né? O que foi o incidente de Hunchun, né? E o que levou a isso e, afinal, por que incidente se já existia uma pancadaria declarada entre os coreanos e as autoridades japonesas? Vamos com calma, vamos com calma. Primeiro eu explicar o prelúdio, depois a pancadaria. Desde o dia 1º de março de 1919, né, quando reuniu diversos coreanos pela Marcha da Independência, isso acabou chamando a atenção da comunidade mundial, comunidade internacional, justamente porque foi num período aí que, terminou a Primeira Guerra Mundial, né, o Japão tinha ganhado, estava cheio de mídia, então, com isso, os coreanos aproveitaram e fizeram uma marcha, muitos países, muitos consulados, muita gente estrangeira importante acabou vendo isso e começou a ter uma repercussão internacional. E também muitas nações começaram a pensar e a repensar em relação aí as questões aí do Japão na Coreia, se devia apoiar o Japão, se devia apoiar a independência. No final ninguém apoiou ninguém, né, porque estava acontecendo a Revolução Bolchevique na Rússia e eles estavam com medo, né, de que se tivesse a independência da Coreia, os comunistas iam abocanhar tudo. Porém, ao mesmo tempo, eles estavam com medo que se a brutalidade japonesa continuasse, os comunistas iam ganhar a narrativa e iam ter muito mais pessoas a favor do comunismo. Então, tava um impasse entre as nações e ninguém fez nada. Já no ano seguinte, aí em 1920, né, como eu já mencionei diversas vezes aqui na playlist, aconteceram aí diversas pancadarias, né, entre o Japão e a Coreia, mas era dentro da Coreia, só, né, nesse último vídeo que saiu da Coreia para a Manchúria. Mas aqui a situação foi diferente, porque a polícia japonesa da Manchúria estavam realizando diversas incursões ilegais em acampamentos coreanos, em vilas coreanas, tipo dando um enquadro, batendo, às vezes até empacotando um coreano ou outro. E isso tudo era ilegal, né? Pois estava sob supervisão chinesa, só que a China também nesse período não tinha autoridade nenhuma, estava dividida, senhor da guerra aqui, senhor da guerra ali. Então ninguém fazia nada, ninguém tinha como fazer alguma coisa. Então, foi diversas incursões, lógico que nem sempre os japoneses ganhavam, eventualmente eles batiam, eles apanhavam, eles eram empacotados, eles ficavam gravemente feridos. E nessas pancadarias, né, nessas pequenas pancadarias, o Japão perdeu um total aí de 120 soldados e 200 aí ficaram impossibilitados, né, de voltar a servir, porém ficaram vivos, mas gravemente feridos, com sequelas. E o número de baixas coreanas foi bem superior aos japoneses, mas como eram civis, pessoas que não tinham estudo, ou então eventualmente pessoas que sumiam, não tinha como registrar e não tinha como fazer um laudo pericial de quantos coreanos sumiram, né? E sumiram e foram empacotados, mas foi bem maior aí que o saldo aí dos japoneses. Então, a polícia do consulado japonês, da embaixada japonesa da Manchúria, solicitou ao governo chinês, né, que autorizasse a entrada de soldados japoneses na intenção de combater criminosos, entre aspas, coreanos, né? Essa era a narrativa da polícia japonesa. Então, a China autorizou, inclusive até mesmo cedeu alguns policiais
para que os japoneses pudessem fazer algumas incursões, legalmente falando dessa vez. Mas os 15 soldados não chegaram do dia para a noite, afinal, autorizar 15 mil pessoas leva tempo, selecionar 15 mil pessoas leva tempo, transportar 15 mil pessoas também leva muito tempo. Então, não se sabe quando foi feito o pedido, mas sabe-se que, né, levou um bom tempo aí até eles chegarem à embaixada aí da Manchúria em Hongchun. E isso nos leva ao dia 2 de outubro de 1920. Mas afinal, o que aconteceu no dia 2 de outubro de 1920? A embaixada / consulado japonês da Manchúria, localizado em Hongchun, onde vocês estão vendo aí no mapa, né, o estado, e o ponto vermelho é o exato local da embaixada. E isso, né, aconteceu porque o que aconteceu? A embaixada foi atacada, foi invadida, incendiada, e com isso 13 japoneses acabaram sendo empacotados no momento. E o Japão diz que atrelou esses ataques aí aos coreanos. Para piorar a situação, alguns coreanos que estavam ali por perto, né, viram a cena e foram ver o que estava acontecendo na embaixada japonesa. Afinal, né, eles pensavam, toda a desgraça para o Japão era pouca. E eles foram ver, e com isso a polícia japonesa saiu de lá de dentro, e já saiu de lá de dentro sentando a porrada nos coreanos, porque, de acordo com os japoneses, tinham sido os coreanos que fizeram esse ataque. E eles aproveitaram também e viram que tinham diversas lojas vandalizadas, saqueadas. Então eles já, né, aproveitaram para descer a porrada, tiraram fotos, né, e para apresentar para o governo chinês. Então eles ficaram meio que tipo, o governo chinês ficou tipo, tá, ok, se resolvam vocês dois, não me incluam nessa. E como punição, né, os japoneses estavam se organizando até que no dia 5 de outubro ainda de 1920, os 15 mil soldados japoneses acabaram chegando em Hongchun e eles organizaram diversas expedições punitivas em vilas, vilarejos, locais, campos de refugiados coreanos. E lógico que a pancadaria aí rolou solta, né, com os japoneses matando exclusivamente quase que todos os homens das vilas. E por que as mulheres não? Bem, os japoneses tinham outros serviços para as mulheres, né? Uns serviços meio ilegais, algo meio complicado de se falar aqui, mas inclui violações do corpo, né? Então, eu acredito que vocês já entenderam por que os japoneses pouparam as mulheres coreanas. E ao todo aí foram 145 pessoas, né, mortas, isso só em uma vila que foi documentada. Teve vilas que eles acabaram com uma vila inteira, porém teve uma vila que os japoneses se deram mal, pois eles não contavam que em uma vila específica contava com a presença de 400 guerrilheiros, né? E os japoneses eles não foram levando 15 mil soldados para Vila 1, Vila 2, Vila 3, né? Totalizando 32 a 35 ataques. Então eles dividiram as forças, pois seria, né, eles obviamente estavam contando apenas que iam ter civis, até que uma determinada vila tinha 400 guerrilheiros. Os japoneses foram pegos de surpresa, não tinham armamento nem preparo para um enfrentamento, e esses guerrilheiros coreanos conseguiram expulsar aí os japoneses. E isso piorou a situação, né? Por quê? Por que piorou a situação? Porque o Japão começou a protestar, falando que os coreanos eram bárbaros, que os coreanos eram selvagens. E depois disso, né, as coisas deram uma acalmada. Mas afinal, o que foi que aconteceu? Quem foi, né, que atacou a embaixada, o consulado japonês no dia 2 de outubro de 1920? Essa pergunta que não quer calar. Os japoneses
atrelam esses ataques aos coreanos e ainda alegam que os coreanos que estavam ali na frente da embaixada e do consulado eram outros coreanos que iam invadir a embaixada, pois, de acordo com os japoneses, os coreanos eram motivados a fazer pilhagens e pilhagens de corpos dos japoneses em diversos ataques, o que, obviamente, é uma mentira. Os coreanos revidam, mas não nesse ponto. Já a Coreia do Sul alega que isso foi um ataque forjado do Japão, que o Japão mesmo se atacou criando uma falsa bandeira, um false flag, para poder ter uma desculpa e ter uma narrativa de rotular os coreanos como bárbaro, como selvagem e colocar um alvo na testa aí dos coreanos. Não ironicamente, o governo da Coreia do Norte acabou concordando com a Coreia do Sul, mas também com algumas ressalvas. Pois o governo sul-coreano, o governo norte-coreano, aliás, concordou com o governo da Coreia do Sul, mas colocou uma outra pauta em questão, uma pauta interessante. Ele colocou que os japoneses atacaram os coreanos porque o movimento bolchevique estava muito forte ali na Rússia, né? E a Rússia fazia fronteira ali com a Manchúria e pegava um pedaço aí da Península Coreana. Então os japoneses tinham medo que os coreanos pudessem aderir ao bolchevismo, pudessem aderir à esquerda, ao comunismo, ao socialismo, né? Como desculpa de movimento de independência. E o ataque se os japoneses atacassem os comunistas, os japoneses seriam muito bem vistos pelas nações ocidentais, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, né? Justamente porque ele ia estar contendo o comunismo na Ásia. E isso seria também uma desculpa para eles ganharem a narrativa de ficarem ocupando a Coreia, e não só isso, de eventualmente ocupar a Manchúria, e ter uma desculpa legal de fazer as mesmas incursões que eles faziam na Coreia, de fazer as incursões aí em Vladivostok, dentro da Rússia. Mas convenhamos, né, minha gente? A Rússia não ia ficar quieta, tá? A Rússia ia esmagar o Japão naquele momento. Então, a questão é que o Japão não deixou isso quieto. De todos os modos, no dia 21 de outubro de 1920, acabou resultando na Batalha de Kinshanli, aliás, e que durou apenas uns 5 dias, mas que isso nós vamos deixar para o próximo vídeo. Beleza? Além disso, depois, em paralelo com essa batalha, aconteceu um massacre horrível, conhecido como o Massacre de Gando. Beleza, minha gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Vejam os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder, me segue no Insta e nas minhas outras redes sociais. Vou estar deixando aqui o grupo do YouTube no Telegram também. Beleza? Eu sempre posto vídeo por lá. Quem quiser interagir, me manda uma mensagem. Não demora, mas eu respondo. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!